Senhor, depois que ela passou, nada mais será do jeito que já foi. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Mais uma vez eu, seminarista Gustavo, estou aqui no canal da Rural FM para o Momento da Palavra, ou seja, pequenas explicações e reflexões a respeito da Bíblia, porque setembro é o mês da Bíblia. E nós estamos aqui para que você possa, a partir daí, ler melhor as Sagradas Escrituras. Hoje falaremos um pouco a respeito dos Evangelhos. É necessário ter em mente que existe somente um Evangelho na Bíblia, o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador. A palavra Evangelho significa boa nova, e somente existe uma boa nova, somente existe uma verdade. Esta única verdade é dita de formas diferentes em 4 livros bíblicos que também levam o nome de Evangelhos. Estes livros são Mateus, Marcos, Lucas e João. Os 3 primeiros são os evangelhos sinóticos, porque são evangelhos que possuem muitos paralelos entre si e provavelmente foram escritos um com base em outro. Mas antes disso, é necessário lembrar que a figura central do Novo Testamento e a figura central dos evangelhos sinóticos é Jesus de Nazaré. O Verbo encarnado que se fez homem veio sobre esta terra para nos ensinar e para nos garantir a salvação. A sua vida pública começa a partir do seu batismo nas águas do Rio Jordão, feito por João Batista. Vários acontecimentos e vários ensinamentos são importantes e por isso estão compilados nos evangelhos sinóticos. Alguns ensinamentos, como os sermões, os discursos, os ditos e as parábolas, são importantíssimos para que compreendamos a figura de Jesus na história da salvação. Mas também alguns dos acontecimentos da vida de Jesus são também importantes para que nós compreendermos a salvação de Deus na vida do povo. As primeiras comunidades não tinham um livro escrito com esses ensinamentos e acontecimentos sobre Jesus, e sim passavam as informações através das tradições orais, ou seja, o pai que conta ao seu filho aquilo que ouviu falar de outro sobre Jesus e sobre os acontecimentos de Jesus. Então, as primeiras comunidades viviam através da tradição oral. Não havia uma Bíblia escrita, não havia um Evangelho escrito naquela época. As primeiras comunidades não eram dependentes da palavra escrita, mas sim muito vinculadas à palavra dita, proclamada e recebida, seja dos apóstolos, dos discípulos e dos anciãos. As primeiras comunidades foram percebendo que, em determinado momento, essa tradição oral foi se perdendo. E para manter viva essa tradição e essas verdades a respeito de Jesus, reuniu-se os materiais que se tinha naquela época para compilar os evangelhos. Os evangelhos sinóticos partem da situação vivencial, ou seja, do contexto histórico onde a comunidade está inserida, e os ditos de Jesus, ou seja, aquelas pequenas frases ditas por Jesus que foram registradas por seus seguidores. Juntando a situação vivencial, ou Sitzenleben, com a fonte que, ou seja, os ditos de Jesus, nós temos a formação do primeiro evangelho, ou melhor, do primeiro relato de um evangelista, que é o evangelista de São Marcos. São Marcos escreve um evangelho muito simples. Se você pegar na sua Bíblia, você verá que o evangelho de Marcos é o evangelho menos extenso, ou seja, o evangelho mais curto. E, às vezes, ao ler o evangelho de Marcos, você perceberá um Jesus um pouco bravo, um pouco rude, um pouco, entre aspas, estressado. Dentro do evangelho de Marcos, que nós vemos situações como a expulsão dos vendilhões do templo, onde Jesus se enche da ira para expulsar aqueles que desagradam o Senhor. Vejamos, o evangelho de Marcos, produzido através da situação vivencial, ou seja, o contexto histórico e dos ditos de Jesus, gerou também depois outros evangelistas.
Mateus provavelmente escreveu o seu evangelho a partir dos escritos de São Marcos. Da mesma forma aconteceu com São Lucas. Porém, esses três evangelistas escrevem esses relatos com objetivos muito determinados e a pessoas determinadas. Vejamos um pouco a respeito de cada um desses evangelhos para que compreendamos o modo com que eles são redigidos. Também compreenderemos mais ou menos a data em que foram compostos e o contexto histórico que viviam as primeiras comunidades. Neste momento eu convido a você que me escuta para abrir a sua Bíblia nos Evangelhos Sinóticos, especialmente no início do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Nós já sabemos que o Evangelho de Mateus, por mais que esteja na frente e inaugurando o Novo Testamento, não foi o primeiro livro a ser escrito. Vejamos então, primeiramente, o Evangelho de São Marcos, que foi provavelmente escrito entre os anos de 64 e 70 depois de Cristo. Preste atenção, somente 70 anos mais ou menos depois de Cristo é que aparece o primeiro evangelho escrito, o Evangelho de São Marcos. Esse evangelho foi escrito provavelmente na cidade de Roma ou na periferia da Palestina. Isso porque o tema central do evangelho é mostrar o senhorio de Jesus, mostrar que Jesus é o rei. A situação autoral ou a situação dos destinatários em que se encontravam as primeiras comunidades dão conta de que existia um grande crescimento dos grupos cristãos, especialmente na segunda metade do século I depois de Cristo. Havia ainda a circulação de muitos escritos, histórias, ensinamentos e tradições sobre Jesus. O que Marcos fez foi reunir todos esses escritos, aquelas fontes, aqueles ditos a respeito de Jesus, para compilar o seu evangelho juntamente com a situação vivencial. Havia também as diversas tradições sobre Jesus, a experiência e a interpretação, aquilo que as pessoas haviam experienciado, vivendo com Jesus, e também a interpretação a respeito daquilo que Jesus tinha falado. Por isso, ao ler a sua Bíblia, você não pode pegar os ditos de Jesus de forma fundamentalista. Você precisa interpretá-los, porque senão você corre um grande risco de cair em um erro. Também havia a necessidade de responder questões específicas, próprias daquele tempo, polêmicas ou confusões que eram geradas naqueles primeiros tempos onde não se tinha uma fonte única para se consultar. A expectativa quanto ao movimento cristão entre judaísmo, intrajudaísmo e a negação do judaísmo era muito frequente. Não se sabia se o cristianismo era uma seita dentro do judaísmo ou se era uma coisa à parte. Não se sabia ainda se o cristianismo era uma religião separada do judaísmo. Muitos acreditavam que Jesus Cristo era o Messias e por isso haveria uma continuidade da história judaica. Outros diriam que Jesus tinha inaugurado um novo templo e por isso acreditavam numa descontinuidade entre judaísmo e o Evangelho. Era necessário também explicar a relação dos ensinamentos de Jesus de Nazaré com o judaísmo. O que é que Jesus de Nazaré quis dizer ao se referir sobre as práticas do judaísmo? A religião em Israel, as leis, os rituais de pureza, os tributos, a obediência às autoridades romanas e judaicas. Todos esses temas foram compostos por São Marcos dentro de um evangelho, dentro de um texto que visa mostrar que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo tem o poder de salvar. Em segundo lugar, temos que examinar o Evangelho de Mateus, que foi escrito um pouco depois, entre os anos de 80 e 90 depois de Cristo, provavelmente na Antioquia, na Síria. Não se sabe ao certo, mas é provável que Mateus tenha escrito o seu Evangelho em Antioquia, na Síria. A situação vivencial das primeiras comunidades naquele tempo, no tempo em que Mateus escreveu este Evangelho,
era de uma influência predominantemente de tradição judaica. Ou seja, a comunidade de Mateus, para quem Mateus escreve, era proveniente do judaísmo. Não haviam muitos pagãos convertidos na comunidade de Mateus. Por isso, Mateus faz questão de ressaltar a messianidade de Jesus, ou seja, Jesus dentro de uma perspectiva judaica, Jesus como a revelação e a promessa cumprida de um Messias Salvador. Não é uma pretensão de ruptura com o judaísmo. Então, São Mateus quer mostrar que existe uma dialética da continuidade entre o judaísmo e os ensinamentos de Jesus. O rompimento inevitável com o judaísmo aconteceu posteriormente. A admissão de gentios mediante completa aculturação dos ingressantes também era um problema muito difícil de ser resolvido. Ou seja, será possível que um não-judeu pudesse seguir a Jesus Cristo? E se pudesse, era necessário que passasse por todos os rituais de purificação propostos na antiga lei judaica? A presença gentílica dentro da comunidade era pequena. A missão de arregimentar os não-judeus para o reino dos céus. Vejamos que São Mateus, buscando explicar a messianidade de Jesus, ou seja, Jesus Cristo como o Messias esperado, busca demonstrar que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. E por isso, aqueles que querem seguir a Jesus Cristo precisam pelo menos entender as raízes do povo judaico. Por isso, ao ler o Evangelho de São Mateus, é necessário compreender as bases da cultura judaica. Em diversos momentos, Mateus vai trazer à tona citações do Antigo Testamento para fazer um link, uma ligação, uma ponte entre o Antigo Testamento e a figura de Jesus. Isso é muito claramente visto no primeiro capítulo de Mateus, onde se descreve a genealogia de Jesus. Resumidamente, são apresentados vários nomes das pessoas que geraram a fé até chegarem em Jesus Cristo. E por isso, nós vemos uma continuidade. Mateus está com isso querendo dizer que Jesus é fruto da continuidade de uma revelação feita a Deus a um povo, que é o povo judeu. Em terceiro lugar, podemos olhar para o Evangelho de São Lucas, um médico que escreve sobre Jesus Cristo. Esse Evangelho de São Lucas é composto entre os anos de 70 e 90 depois de Cristo, provavelmente fora da Palestina, talvez na Cesareia ou na Caia, na Decápole, na Ásia Menor ou até mesmo em Roma. A pretensão de Lucas ao escrever o seu Evangelho é mostrar que a salvação é universal, ou seja, todos são dignos de salvação. Não importa se você é grego, não importa se é romano, não importa se é judeu, se é pagão, se é de qualquer outro povo, de qualquer outra religião. O importante é que você aceite os ensinamentos de Jesus, coloque-os em prática e viva isto a partir da sua vida. A salvação universal é um tema muito importante para nós. Deus não escolhe quem vai salvar. A salvação de Deus é destinada a todos. O Evangelho de São Lucas vai trabalhar sobre a distância dos tempos de atuação de Jesus. Vejam, sendo o último Evangelho sinótico a ser redigido, a distância entre a vida de Jesus, os acontecimentos e a redação do Evangelho já era grande. Estamos falando por volta de 90 anos. Isso significa que os fatos que Lucas vai narrar não são necessariamente fatos que aconteceram desta forma que são escritos. Por quê? Sofreram grandes mudanças da tradição oral, mas que estão colocados dentro do Evangelho para mostrar que Jesus quer salvar a mim, a você e a todos nós. Também temos que valorizar e lembrar que Lucas é um redator muito criativo. Ele é um redator focado e muito formado na língua grega. Por isso, o Evangelho de São Lucas
é um evangelho com uma literatura um pouco mais complicada, que vai trazer à tona certos elementos não presentes em nenhum outro evangelho. A audiência que teria contato com esses escritos, ou seja, a quem esse escrito foi destinado, era um povo gentilizado. Isso significa dizer que a comunidade lucana, ou seja, a comunidade que São Lucas se dirige, é uma comunidade predominantemente formada por gentios, pessoas cristãs que assumiram a verdade de Cristo, que se converteram a Jesus, mas que antes não eram judeus, e sim gentios, não partilhavam da religião judaica. Temos ainda que notar que no Evangelho de Lucas existe um emprego de termos da cultura urbanizada. São conceitos e palavras, termos que estão muito presentes na linguagem corriqueira das grandes cidades urbanas. Existem ainda no Evangelho de São Lucas indícios da tradição judaica, por referir-se a Jesus de Nazaré, um judeu. Vejam, não significa que São Lucas, ao escrever a cristãos oriundos do paganismo, tenha deixado totalmente de fora a influência judaica, mas ele precisou inculturar, precisou transformar os ensinamentos judaicos para que aquele que não era judeu compreendesse as verdades de Cristo. Por isso, ao longo da redação de Lucas, você verá várias faces de Jesus, várias formas com que Jesus se manifesta, principalmente falando a respeito da misericórdia, esta misericórdia que alcança a todos. É em Lucas que nós temos as grandes parábolas da misericórdia, entre elas a parábola do Pai Misericordioso, mais conhecida como a parábola do Filho Pródigo. Agora você já sabe que os evangelhos de São Marcos, São Mateus e São Lucas são chamados evangelhos sinóticos, ou seja, que precisam ser sempre estudados em conjunto, porque um está a complementar outro. Você pode também lembrar que São Marcos foi o primeiro a reunir informações para redigir o seu evangelho. Em seguida, São Mateus e São Lucas utilizaram-se dos escritos de Marcos para escrever os seus relatos. Lembre-se ainda que os temas centrais de cada evangelho se identificam com o objetivo a respeito do qual o evangelista gostaria de tratar e gostaria de trabalhar para a realidade daquela época. A partir de agora, o estudo é com você. Você precisa se debruçar na palavra de Deus. Leia os evangelhos, leia os ditos e acontecimentos acerca de Jesus. Ao fazer essa leitura, você se encontrará com um Jesus que é Senhor e Messias e que está diretamente interessado em salvar a todos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.